E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo 6 matérias, tá? Para você ficar bem atento. No caso seria 5 matérias e uma atualização, mas dá para encarar como 6 matérias. Mas vamos lá, vamos à pauta do dia, sem enrolação. No vídeo passado eu havia falado sobre aquela previsão que ia dar um desastre no Japão e etc, né? Eu acho que meio que se concretizou aqui, só que não fisicamente falando, mas em forma de tarifas. Trump eleva para 50% a tarifa do aço. 50%. Então você já sabe qual um dos países que vão tomar na cabeça. Pois é, Japão. Segunda matéria, Toyota produzirá o GR Corolla no Reino Unido, em resposta à crescente demanda dos Estados Unidos, no caso assim, questão de investimento ali. Mas por que ele vai sair do Japão? Você vê que os japoneses já vão tomar coquinho, né? Que ele vai tirar a produção do Japão para mandar para o Reino Unido. Quem acompanha o canal ou está antenado em relação às tarifas, deve ter percebido. Eu havia feito uma previsão aqui do quê? Que o Reino Unido ele se tornou mais competitivo do que o Japão, porque o Japão está com 25% de imposto, de tarifa. O Reino Unido só tem 10%. Então, para o Japão, por causa assim, para a Toyota ganhar mais lucro, ela vai mandar a produção para o Reino Unido, que ele vai pagar só 10% para os Estados Unidos, não 25% em relação ao Japão. Aí fica aquela história, a Toyota é legalzinha, ela tá ajudando os japoneses, tá? Assim, ó, troféu joinha pra você, tá? Que acredita nisso. Então já dá pra você sacar por A mais B que muita coisa daqui pra frente só vai deteriorar no Japão. Eu tô te trazendo as notícias pra você ficar esperto, tá? Mais de 1.900 itens alimentícios, incluindo produtos de algas marinhas, terão aumento de preços em junho, aqui no Japão. Pois é, mas aumento de preço para você. Essa matéria aqui é bacana, tá? Essa daqui eu gostaria que, se você pudesse, se você pretende comprar aquele arroz do governo, aquele arroz mais velho, eu sugiro que você preste mais atenção nessa matéria aqui. Porque aqui eles vão ensinar a lidar com esse arroz. São pessoas de mercado, né, que já conhecem esse tipo de arroz mais antigo. Então ele vai ensinar como é que faz esse arroz, que é um método um pouco diferente. Leva-se um pouco mais de tempo. Porque eu sei que muita gente não assiste o canal e já está falando, é arroz velho, é ração pagada, não sei o quê. Mas o alimento ele é comestível, ele é. Só que para ele se tornar melhor do que ele dá uma melhorada porque eles falam que vai dar cheiro, tá? Vai dar um odor assim um pouco mais esquisito. Então, para você poder tirar esse odor e manter o sabor, o processo é um pouco mais diferente. E muita gente desconhece esse processo, e é isso que eu vou trazer para você, tá? Tanto que isso aqui saiu na televisão estatal do Japão, por causa do governo japonês. Ó. 5つ星お米マイスターなどの資格を持ち、20年以上精米店を営む本橋茂さんに聞きました。 Então vamos parar por aqui, né? Que depois eu vou colocar mais pedaços. Ó, tanto que ele fala aqui no início, ó, escuta só. Furui kome. 古い米を炊く時などのポイント。 Furui kome é o que é? Arroz velho, tá? Então eles vão trazer aqui para te ensinar, e eu tô trazendo aqui para poder te mostrar. Então, para você já fazer um arroz melhorzinho para você ficar bacana. Essa daqui eu tinha que trazer porque isso aqui é o cúmulo do absurdo. China lidera a criação de órgão de mediação de disputas com mais de 30 países, incluindo o sul global. Tá? Essa daqui eu tenho que trazer para você porque isso aqui é o cúmulo da hipocrisia. Mas vamos lá, tá? Pulando de matéria. E o resultado que deu das negociações do Akazawa lá nos Estados Unidos. Vou trazer o resultado dessa negociação aqui. Vai parar por aqui, Japão? Mas nem de longe. Eu falo para você, no Japão não tem o que barganhar.
O cara só está gastando dinheiro. Eles poderiam fazer muito bem uma videoconferência entre os americanos e os japoneses. Não, o cara vai até lá. Só está gastando dinheiro do contribuinte para receber grandes sonoros nãos na cara. Tem que ter uma tendência masoquista muito grande, porque não é possível. Tá? Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Vamos começar aqui. Trump eleva para 50% as tarifas de aço. Então tá, só que aqui, no caso dessa matéria aqui, ele está falando do lado brasileiro. Tá? O presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos dobrará a tarifa sobre importações de aço e alumínio de 25% para 50% a partir da próxima quarta-feira. Em um comício na sexta-feira, feito em Pittsburgh, na Pensilvânia, Trump disse que a medida impulsionaria a indústria siderúrgica local e o fornecimento nacional, além de diminuir a dependência da China. Eu não sei como, porque a partir da hora que também ele colocou a tarifa em 50%, isso vai valer para os americanos também. Tudo que o americano importar para lá é 50%. Então você vê que eu não sei até que ponto o cara é muito inteligente, né? Mas já sabe, né? Aí tá falando que os brasileiros vão tomar coquinho, né? Tanto que ele fala aqui, o anúncio ocorre no meio de uma batalha judicial sobre a legalidade de algumas tarifas globais do Trump, o que um tribunal de apelações permitiu que continuasse após o Tribunal Federal ter ordenado a suspensão das taxas de importação. As tarifas sobre o aço e o alumínio não são afetadas pelo processo judicial em curso. Por isso que eu estou trazendo, porque o Japão vai se lascar nesse meio tempo, né? Os produtos derivados de aço e ferro são o segundo item brasileiro mais exportado para os Estados Unidos, somando 2,8 bilhões em vendas em 2024, ficando atrás apenas do petróleo, com 5,8 bilhões. A participação do Brasil no total das importações americanas de alumínio é pequena, menos de 1%, mas do lado brasileiro, os Estados Unidos são importantes, representam 16,8% das exportações brasileiras de alumínio. Você vê que para os Estados Unidos é muito pouco, mas para o lado brasileiro é muito. Tanto que aqui no Japão já começou a sair notícias que está havendo roubo de alumínio. Sim, não tem aquelas casas de reciclagem que tem as latinhas ali? Já está tendo roubo disso aqui no Japão. Por causa do quê? Do preço do alumínio. O preço do alumínio está subindo no Japão por causa desse nó das tarifas. E agora com isso aqui vai ficar lindo. Então já estou te trazendo de antemão aqui já para você se preparar. Aí tá, falou aqui um pouquinho da, como é que se fala assim, da Nippon Steel, né? Pula essa parte que para nós não interessa agora. Aí na sexta-feira, sem fornecer detalhes, Donald Trump acusou a China de violar uma trégua firmada sobre as tarifas no início do mês. O representante comercial dos Estados Unidos, né, disse que posteriormente que a China não estava removendo as barreiras tarifárias conforme o acordo. Mas isso a China é mestre para fazer isso. Ela fez a mesma coisa com o Japão. Ela falou que ela ia comprar os produtos marinhos do Japão, deixou o Japão cozinhando por mais de ano. Foi mais de um ano o Japão cozinhando, tá? Esperando a China voltar a comprar. A China anunciou essa semana que vai voltar a comprar, mas não de todo mundo. No caso assim, não de todo o Japão. Várias cidades ficaram de fora da lista da China. Então você vê que eles estão fazendo, mas não estão fazendo. E a China ela é mestre para fazer isso. Como eu já havia falado em outro vídeo, ela fez isso com a soja brasileira. E ela faz isso com uma série de produtos. Aquele que acha que a China é bonzinho precisa rever muito bem o seu conceito, ou o cara é quase um psicopata. Porque você vê que a China ela faz as coisas, só que ela quer dar uma de bonzinha. É muito tenso, só que a partir da hora que corta os interesses da China, ou diminui a participação da China, ela fica igual criança mimada, criança birrenta, e ela coloca sanções, como ela tem poder aquisitivo para isso, ela consegue. E isso é muito complicado. Tá? Por isso que eu vou trazer uma matéria da China aqui também, falando sobre o tribunal que ela está querendo criar. Né? Mas, vamos lá.
Só para resumir a matéria aqui, os Estados Unidos caíram ao longo dos anos da posição de quarto maior produtor, atrás da China, Índia e Japão. Então você vê que Japão está na frente dos Estados Unidos nessa parte de ferro. E é só que agora vai ganhar 50% na cabeça. E aí? Porque na matéria, da forma que eles fizeram aqui, fica parecendo que é só para os brasileiros. E não é. É para todo mundo. Então você já sabe que o Japão vai apanhar mais um bocado. Tá? Mas, pulando de matéria. A Toyota Motors anunciou que transferirá a maior parte da sua produção de carro esportivo Diário Corolla de sua fábrica de Motomate, aqui no Japão, né, que está no estado de Aichi, para o Reino Unido em 2026, no ano que vem. Tá? Em resposta à crescente demanda no principal mercado da empresa, nos Estados Unidos. A empresa utilizará de sua capacidade de produção excedente da sua fábrica do Reino Unido. Ele explicou que esta não é uma mudança na estrutura de produção em resposta à política tarifária em relação a Donald Trump. Você vê que os caras da Toyota também mentem que nem sente. Se a resposta não é isso, por que está mudando? Por quê? O Japão está com 25. O Reino Unido está com 10. Porque o Reino Unido já conseguiu fechar negócio com o Japão. Com os Estados Unidos, desculpa. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que quando aconteceu isso eu trouxe. Ainda fiz esse prospecto que o Japão está menos competitivo do que o Reino Unido nesse ponto. E que o Japão ia começar a ficar para trás em relação a outros países, principalmente o Reino Unido. E você vê o que está acontecendo. Aí agora a Toyota vem falar que não é por causa das tarifas. Pô, conversa fiada. Isso aí, como é que fala assim, é querer jogar, fazer cortina de fumaça. O valor de investimento estimado em cerca de 8 bilhões de ienes. Os números de vendas do Diário Corolla não foram divulgados, mas como as vendas são principalmente nos Estados Unidos, espera-se que os veículos também sejam exportados para os Estados Unidos. É aquela velha história, mas é melhor pagar 10% de exportação do que 25%. Por isso que eu falo, não precisa ser muito inteligente para você ver esse tipo de equação. Mas você vê que a Toyota, ela quer dar uma de bonzinho, falando, nós vamos proteger os empregos das pessoas aqui no Japão. Quase me veio um palavrão. Tá? Só não falei porque tem muita gente enchendo o saco japonês, você não precisa falar palavrão. Mas tem hora que é bom você se expressar com palavrão. É delicioso. Tá? Mas continuando aqui. A fábrica de Motomate continuará produzindo veículos para o mercado japonês e outros locais. Só que aquela velha história, a partir da hora que você tira uma produção dali, você ficou menos sem uma produção. Então, se os outros pedidos forem caindo e menos essa produção, o que acontece? Mais espaço vago. Mais espaço vago que é menos horas trabalhadas, menos necessidade de contratação de pessoas e assim vai. Então você já está percebendo que a Toyota, por mais que se faça de bonzinha, ela quer lucro. Eu canso de falar, uma empresa ela é feita para dar lucro. Ainda demorou para a Toyota fazer alguma coisa. Tá? Só que isso aqui é só o começo. Sobre a transferência de produção, a Toyota disse que otimizaria seu sistema de produção globalmente e entregaria os veículos aos clientes rapidamente. Então você vê que teve aqui no Japão pedidos, tá? Então eles têm que entregar esses pedidos para depois mandar a produção para fora. Né? Nas negociações comerciais com o Reino Unido, os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas de importação dos carros do Reino Unido. O acordo foi alcançado para reduzir a tarifa de 27,5% para 10%. É o que o Japão tem hoje na cabeça, 27,5%. Porque era 2,5% mais 25%. Quando eu falo 25% é só das tarifas, sem incluir o que já tinha, que é nesse caso. Então já dá para você ver que quem trabalha na Toyota vai começar a ver diminuição na produção. Tá? Então, você trabalhando na Toyota ou autopeças para a Toyota,
já fica esperto, que isso aqui é só o início. Mas vamos aqui pular de matéria. Em junho foi anunciado que os preços de mais de 1.900 itens serão aumentados. A empresa que conduz a pesquisa estimou que o número de itens alimentares, que eles colocam aqui no caso, sofrerão um aumento de preço nesse ano novamente e excederá os 20 mil itens pela primeira vez em 2 anos. Então a empresa aqui, que está fazendo a pesquisa, ela está estimando em mais de 20 mil itens para terem aumento esse ano. O preço das algas marinhas continua subindo e as lojas especializadas em onigiri, que também são afetadas pelo preço do arroz, estão buscando maneiras de responder a essa questão de vida ou morte. É aquela velha história. Se aumentar muito, as pessoas deixam de comprar certos produtos e nisso quebra a empresa. Por isso que é vida ou morte. Na última parte do artigo apresentamos o impacto sobre os consumidores e a dica para economizar dinheiro. Isso foi com uma outra matéria. De acordo com o Conselho de Promoção de Negócios de Nori da Federação Nacional de Pesca do Japão, uma organização composta por pescadores e outros, o nori cultivado teve uma colheita recorde de baixa por 2 anos fiscais consecutivos até 2023, o que levou o preço mais alto dos produtos nori. Conversa fiada, né? Você sabe disso. Porque a inflação já vinha comendo há muito tempo. De acordo com o Conselho, o número de folhas de nori vendidas em todo o país nos 2 anos fiscais encerrados em 2023 foi de aproximadamente 5 bilhões de folhas, com uma queda de 76% em relação ao ano fiscal de 2021. Então, o ano passado, o número se recuperou ligeiramente para cerca de 6 bilhões de folhas. Então, aqui, o que aconteceu, entre aspas? Caiu. Está caindo o preço? Está caindo o preço. Dependendo, está tendo muita procura, não. Então, diminui-se a produção. Só que agora aumentou a procura. Só que entre aumentar a procura e aumentar a produção, existe um gap. Né? Você vê que tem um espaço muito grande entre um e outro. E nisso, o que acontece? A ideia da oferta e demanda. Tem muita demanda para pouca oferta. Então, o que acontece? O preço do produto sobe. Puf. Não precisa ser muito inteligente. Então, não adianta as pessoas querem dar um monte de, como é que se fala assim? De explicações, que é coisa de mercado de Faria Lima. Não é. É regulação de mercado normal. Não tem grandes, como é que se fala assim? Me fugiu a palavra. Não precisa ser muito gênio para você entender esse tipo de coisa, para você sacar isso. Né? Como o preço das algas marinhas continua a subir, assim como o do arroz, uma loja especializada em bolinhos de arroz, né, em Shibuya, em Tóquio, não consegue aumentar mais os preços, está buscando maneiras de responder. A loja especializada em onigiri usa praticamente 1.000 folhas todos os dias. Então você vê que muita gente está se batendo ali. Então, voltando aqui, em junho foi anunciado que os preços de mais de 1.900 itens alimentícios serão aumentados. De acordo com a pesquisa realizada pela Teikoku Databank, com foco em 195 empresas fabricantes de alimentos no Japão, 1.932 itens terão aumentos de preços em junho. Eu vou até aqui molhar o bico. Itens mais comuns como temperos, especiarias e produtos para fazer dashi, com 962 itens, seguidos de alimentos processados como macarrão instantâneo, produtos de alga marinha e arroz embalados com 755 itens, e laticínios como iogurtes e creme com 106 itens. Estou te trazendo uma quantidade de produtos que terão aumento. Nessa parte de tempero, quem não ligar, se vai comprar em muita quantidade ou grande quantidade, vai na loja Amica, vai nos Amicas da vida. Porque aqui no Japão tem uma rede de lojas chamada Amica. E ali eles vendem muita coisa, quase para atacado. Tem pacotes grandes assim que você consegue com preço muito mais em conta. Porque com esse aumento agora, se você comprar assim, você vai conseguir absorver certos
certa inflação. Tá? Iogurte não dá porque é uma coisa que você tem que comer rápido, senão estraga. Mas parte de especiarias, temperos, etc., você consegue absorver esse aumento. Então, quem quiser economizar, sugiro que vá nessas lojas da Mika. Tá? A japonesa está ganhando para a Mika? Muito pelo contrário. Não estou ganhando nada. A Mika nem sabe que eu existo, mas eu faço compra lá. Tanto que a Mika também ele tem aquele cartão de ponto. Tá? Então, que de tempos em tempos você vai ganhar desconto ali. Então, vale a pena, pô, pra caramba. A empresa citou uma combinação de fatores como motivos de aumento de preço, incluindo aumento de preço das matérias-primas, aumento nos custos de produção devido ao aumento nas contas do serviço público. O que isso quer dizer? Aumento na luz e gás. Então você vê que tudo vai afetando. Né? Então mas você vê que agora o governo vai subsidiar por 3 meses. Isso aí. Mas pergunta para mim se esses preços que vão para o supermercado vão cair. Não vão. Por isso que a empresa, depois que ela aumentou, é muito difícil ela reduzir o preço. Tá? Então, só tome cuidado. Tá? Daqui para frente com essa parte do seu dinheirinho. Além disso, as empresas anunciaram que aumentarão o preço de mais de 16 mil itens alimentícios até outubro, o que é aproximadamente 30% a mais do que o ano passado. Então, você já sabe que você tem que ficar esperto, né? Não estou te vendendo caos. Estou te trazendo algo para você poder se movimentar, para você se proteger, para você poder absorver um pouco mais a inflação. Aí se você vai fazer alguma coisa ou não, é outros 500. Tá? É igual hoje, por exemplo, eu estava rodando pelos Facebook da vida, já tinha brasileiro criticando esse arroz do governo. Pô, é aquela velha história. Não quer comprar, não precisa, não compra, mas não critica quem quer comprar. Porque muita gente precisa desse arroz barato, porque não tem tanto poder aquisitivo assim. Você vê que a soberba bate tanto na cabeça dos brasileiros aqui no Japão que, meu, é horrível. Tá? Por isso é que um dos motivos da comunidade brasileira no Japão ser pouco unida é por causa dessa soberba. Que tem muita gente soberba aqui. Então, para poder pisar no amiguinho do lado, pouco custa. Fazer fofoca, então, Deus me livre. É o que mais tem. Né? Mas, continuando aqui. A empresa de pesquisa acredita que o número de itens que sofrerão um aumento nesse ano provavelmente ultrapassará os 20 mil pela primeira vez em 2 anos, afirmando que a pressão inflacionária continua devido ao aumento do preço das matérias-primas, o aumento dos custos de logística e energia, e ao aumento dos custos trabalhistas devido aos aumentos salariais. É aquela velha história, todo aumento salarial não existe almoço de graça. Teve aumento salarial? Teve, mas vai sair esse dinheiro de onde, de como e etc. Vai ter condições, vai ter confusões, não tem como. Igual, por exemplo, que teve, eu trouxe em vídeos passados. O dólar estava 142 no Japão, e então o iene estava se fortalecendo. Aí o retardado do presidente do Banco do Japão foi lá, começou a especular. O que aconteceu? Puf, subiu o dólar de novo. Aí o que acontece? Esses produtos todos aqui, que são importados, a grande maioria, vão ter aumentos de preço de novo, por causa desse tipo de coisa. Então você vê que uma fala de um presidente de um banco japonês aí, que se não for de uma forma consciente e responsável, meu, o cara especula. A mesma coisa. Tudo que o Ishiba falar acaba virando especulação. O que o Katsunobu Kato, que é o da finança, fala, vira especulação. O que o Akazawa, que está fazendo as negociações, fala, pode virar especulação. E nisso virou especulação, vai oscilar a parte cambial do Japão. E oscilando, os produtos ficam cada vez mais caros. Mas muito... É difícil, como é que fala assim... Querer falar sem soltar um palavrão. É muito complicado. Porque você vê que tem situações assim que é tensa. Mas vamos lá. Essa parte aqui eu quero que você tome um pouco mais de atenção. Caso você vá comprar o arroz velho. Tá? E eu vou comprar. Tá? Se eu achar, eu vou comprar. Por isso que eu já estou trazendo para você também. Para você ter ideia do que fazer. Porque eu vou fazer a mesma coisa.
Se tem gente com mais inteligência que eu, que mais experiência, tá explicando para você conseguir comer um produto com mais qualidade, pô, por que não seguir? Olha só. 5つ星お米マイスターなどの資格を持ち20年以上精米店を営む本橋茂さんに聞きました。パサつきと匂いですよね、この2点が一番気になるところにはなってくる。Vamos lá. Porque não dá para me colocar todo o vídeo assim. Primeiro, muita gente não vai entender. Segundo, tem mais de 1 minuto. O YouTube me permite usar até 30 segundos. Então, mais que isso, eu me lasco, né? Mas vamos lá. Conversamos com o Shigeru Motohashi, que é detentor da qualificação de 5 estrelas como mestre de arroz. 5-Star Rice Master. Né? E é proprietário de uma loja de moagem de arroz no bairro de Kita, em Tóquio, há mais de 20 anos. Sobre pontos a serem considerados a cozinhar o arroz velho, no caso esse arroz do governo. Tá? Por isso que eu estou trazendo isso para você, já para você ter uma noção. Segundo o Motohashi, o que incomoda o arroz velho é a secura e o odor. Em relação à secura, o mais importante é a penetração de água. Quanto mais próxima da temperatura do arroz da água, será melhor sua absorção. Por isso, uma boa ideia é colocar o arroz na geladeira depois de enxaguá-lo. Recomendamos que você coloque na geladeira por pelo menos 2 horas, mas ele coloca com água, tá? Não é lavou e colocou lá, não, coloca com água. Se você não tiver espaço suficiente na geladeira, você pode usar aqueles sacos de zip para você armazenar. Você não precisa fazer exatamente isso, mas ele está te dando uma dica de como agilizar o processo, porque ele colocou aqui, né? Quanto mais próxima a temperatura do arroz e da água, será melhor a absorção. Então, se você manter uma temperatura fria, a temperatura do arroz vai cair e a temperatura da água vai cair. Então você vê que meio que vão equalizar. Tá? Por isso que ele fala, dá essa dica, mas você não precisa seguir isso ao pé da letra, tá? Recomendamos transferir a água do molho para a panela elétrica de arroz e ajustar a quantidade de água depois cozinhar arroz. Então você vai tirar basicamente você vai tirar a água ali, depois você vai equalizar a água. O que isso quer dizer? Você colocou um tanto para cozinhar, um tanto de molho. Só que, por exemplo, se você vai fazer um copo para uma caneca, um copo de água para uma caneca de arroz, porque aqui em casa eu faço assim, dá muito certo. Porque tem gente que faz 2 para 1 e etc. Cada um tem seu método, tá? Porque muda muito de arroz para arroz. Aqui eu faço de 1 para 1. Então o que eu faço? Eu já fazia antes disso aqui, claro. Eu pego, lavo o arroz, tá? Coloco água filtrada, porque não adianta nada eu ficar gritando todo o vídeo falando de pifase aqui e não usar água filtrada. Então eu coloco água filtrada. Coloco água filtrada e deixo ele absorver, para ele hidratar o arroz. Esse arroz novinho, uma média de 30 a 40 minutos é o suficiente. Mais que isso, ele vai ficar mole. O arroz vai ficar muito mole. Então, se você, com arroz novo, 30 a 40 minutos é o suficiente, tá? Para você colocar isso. Mas você vê que ele aqui, ele fala 2 horas. Então você vai ter que fazer o teste. Eu vou ter que fazer o teste. Você vai escalando, igual por exemplo, você vê que o arroz velho, você coloca 1 hora. Você viu? Ah, não ficou bom. Coloca 1h30. O aumenta de 15 em 15 minutos. Mas você vê que o tempo de molho é muito maior. Mas voltando à explicação. Então eu coloco ali, deixo de molho 30, 40 minutos. E escorro aquela água do arroz. Aí eu coloco a quantidade que eu uso para cozinhar. No caso seria de 1 para 1. Aí eu coloco para cozinhar. Tá? Então tem todo esse trambolho, esse transtorno para fazer esse trabalho? Tem. Mas você consegue um arroz bacana, com um sabor muito bom para você comer. Porque se você pegar o arroz, só lavar e já colocar para cozinhar, ele dá um resultado totalmente diferente desse de você colocar de molho.
Se você não faz o arroz japonês de molho, faz esse teste. Você vai se surpreender. Tá? E eu me surpreendi. Mas, continuando aqui. Para reduzir o cheiro, no caso o odor, o segredo é deixar o vapor escapar. Depois que o arroz estiver cozido, também recomendo que você coma o arroz sem mantê-lo aquecido na panela elétrica por muito tempo. Então, fez o arroz, faz uma quantidade menor, para não ficar sobrando na panela, porque isso aqui pode ser que suba cheiro. Tá? Normalmente o arroz é cozido no vapor, mas se você cozinhá-lo, corre o risco do interior ficar com cheiro ruim. No caso do arroz velho. Tá? É melhor você deixar o vapor escapar. Então, acabou de cozinhar, abre a panela, para sair aquele vapor. Né? E baixar a temperatura até que seja suficiente, né, para poder dar aquela secadinha ali básica. Aí você fecha a tampa. Adicionar uma pequena quantidade de saquê também é eficaz. Se você estiver preocupado com o cheiro, Motohashi disse que pode ser uma boa ideia você adicionar uma pequena quantidade de saquê antes de cozinhar o arroz. No caso de mistura de arroz velho com arroz novo. A recomendação de Motohashi para misturar, por exemplo, se a mistura envolveria o arroz para cozinhar colhido há 6 anos com o arroz, no caso arroz velho. Então gostaríamos que pelo menos 30% fosse arroz da produção. Peraí, deixa eu ver aqui, só por causa da tradução aqui. Então ele está falando o seguinte aqui. Tá? Se for arroz muito velho, você vai colocar numa proporção menor. Igual nesse caso aqui. Ele está falando para colocar 30-70. 30% do arroz velho, 70% do arroz novo. Né, para poder dar aquela, né, contrabalanceada legalzinha. Mas isso vai depender de você. Tá? Isso vai de cada um. Aqui em casa quem faz a mistura é minha esposa. Então não faço ideia de qual que é a proporção que ela usa. Mas aqui nós sempre fazemos isso. Para poder fazer o dinheiro render. Você não notará muita diferença se você misturar apenas 10 ou 20% do outro tipo de arroz. O interessante sobre misturar o que é 1 mais 1 não dá 2. No caso de diferenças de arroz. Então esse é o segredo. Acho que é uma boa ideia você tentar pelo menos uma vez usando qualquer tipo de arroz que você encontrar. Porque aqui, quando começou essa crise do arroz, o que a gente fazia? Eu estava fazendo até hoje. Procurava arroz com preço mais em conta, ou comprava do fornecedor japonês no Facebook ali, que eu já passei o nome dele. Né, já teve pessoas que foram atrás, né, compraram desse fornecedor japonês. O arroz dele é bom, é fora de série. Tá? É muito gostoso o arroz dele. Mas o que eu fazia aqui? Quando você está no mercado, você vê um preço, isso aqui está com um preço bom. Mas você vê que é um arroz um pouco mais velho. Não tem problema, compra. Nisso você sai, procura uma outra oferta. Esse aqui é um arroz um pouco mais novo. Compra. Aí depois você faz a mistura na sua casa. Você faz a proporção 30-60, 30-70, igual que ele fala. Ou você faz diferente. 50-50, 50% de um, 50% do outro. Quanto maior a proporção, no caso de 50-50, você vai sentir diferença. Igual se você colocar muito mais arroz velho do que arroz novo, você vai sentir diferença. Então a forma de você fazer o arroz, ele vai mudar. Porque os resultados mudam. Tanto que minha esposa colocou cevada. Misturou também no arroz aqui de casa, porque tempos atrás nós fomos também, compramos bentôs, né, congelados, que eu já falei em outro vídeo. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho, para você receber as notificações de vídeo, no caso das novidades que saem. E tem muita empresa de bentô que já está misturando cevada para poder fazer o arroz render. Tá? Então fica a dica também. Japonês altera o sabor? Não, não altera em nada. Você só vê um grão diferente, mas não dá alteração de sabor.
Então, continuando aqui. Acho que a melhor maneira de fazer arroz que fica gostoso é fazer que as pessoas gostem de comê-lo sem ter noção, sem ter noções pré-concebidas, como o arroz velho não é saboroso, o arroz novo é saboroso, o arroz caro é saboroso, o arroz barato é ruim. Então, em vez disso, vamos tentar inventar maneiras de fazer com que fique gostoso. É isso que eu acabei de explicar, que eu já venho fazendo há um certo tempo, ele está fazendo também, tá? Ele indica, né? Ó. このうちパサつきに対しては水の吸収を良くするため米を研いだ後冷蔵庫に入れることを勧めています。 Aquela parte ali que estava falando, que ele explicou, que é para colocar o arroz dentro do saco de zip ali, coloca água e geladeira. Então tudo que eu acabei de falar aqui, o vídeo explicou aqui. 最低2時間 Ah, você でき vê, れ ó. ば一晩中あるいは Ele 昼間 falou 2 horas, こ Nidicam. のまま浸していただければ Ó, deixa eu só voltar aqui para você ver se você consegue pegar. このまま浸していただければこのままあるいは昼間中でできれば一晩中あるいは昼間中このまま浸していただければ最低2時間 É, viu? Aqui, ó. Então já dá para você ter uma ideia. Então você não precisa seguir isso ao pé da letra, mas pelo que deu a entender no resumo da ópera, o que mais importa é hidratação. Então quanto mais você hidratar o arroz, melhor ele vai ficar. Só toma cuidado com essa parte de odor e para você não perder o tempo de hidratação, porque é aquilo que eu já tenho como experiência. Se você ficar muito tempo deixando hidratar também, ele vai ficar muito mole, o arroz. Porque às vezes eu coloco aqui para hidratar, eu não coloco o timer, eu acabo esquecendo. Aí na hora que eu ver, já passou mais de 1 hora hidratando. Aí na hora que você cozinha, o troço vira quase mingau. É tenso, é. Então, toma cuidado. Então vamos pular de matéria aqui. Essa matéria eu achei um absurdo. Tá, isso aqui eu quero trazer para você ver o tamanho do absurdo que o mundo está ficando. Uma cerimônia de acordo para estabelecer um Conselho Internacional de Arbitragem liderada pela China para resolver as disputas entre nações por meio de mediação foi realizada em Hong Kong no dia 30. Mais de 30 países, incluindo o Sul Global, no caso países emergentes em desenvolvimento, participaram. Como Trump está promovendo uma política de América primeiro, acredita-se que o governo esteja procurando reestruturar uma ordem internacional que tenha sido liderada pelos Estados Unidos e outros países. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Yi, o membro do Politburo do Partido Comunista e ministro das Relações Exteriores, que participou da cerimônia de assinatura, enfatizou uma criação de um Instituto Internacional de Mediação, que é de grande importância para a história das relações internacionais. Wang Yi disse que 32 países assinaram o acordo. Só que o que me chamou muita atenção são os países com quem a China dá dinheiro, com quem a China fornece grandes empréstimos. Mas continuando aqui. De acordo com a mídia de Hong Kong e outras fontes, países signatários, incluem países africanos como Etiópia e Djibouti, como eu já havia explicado em outro vídeo na parte de análise geopolítica, que a China e a Rússia, eles estão indo muito para esses países. Então esses caras são quase deuses lá. Tanto que tem locais que se você falar mal do Putin, você caça briga mesmo. Mas briga de sair no braço. O negócio é tenso. Nações insulares do Pacífico, como as Ilhas Salomão e Vanuatu. As Ilhas Salomão, para quem não acompanhou a parte geopolítica, a China estava indo muito nesses últimos 6 meses. E países da Associação das Nações do Sudeste Asiático, o ASEAN, como a Indonésia e o Camboja. Destacam-se que os países que têm laços estreitos com a China por meio de grandes plano de zona econômica da China, como iniciativa, né,
do cinturão do caminho da seda ali. A empresa terá, no caso, a parte de mediação ali, terá sede em Hong Kong e deverá iniciar suas operações no início do ano que vem. Presta bem atenção a partir daqui. As disputas entre nações e empresas estrangeiras, bem como as disputas comerciais internacionais entre empresas, também estarão sujeitas à arbitragem. Wang, olha só o tamanho do absurdo. Wang disse que o novo órgão mediará as disputas com base na vontade de todas as partes e não deverá aceitar mediações para disputas que vão contra os desejos da China. Deu para você entender? Então tudo que a China for contra, ela não vai mediar. Ela só vai mediar se for a favor da China. Então para que você vai montar um tribunal arbitrário que isso vai ser só a favor da China? Você viu o tamanho do absurdo? Mas continuando aqui. Acredita-se que o plano de fundo da decisão da China de estabelecer um tribunal internacional de arbitragem seja na decisão tomada do Tribunal Arbitral de Haia, que em 2016 rejeitou as reivindicações da soberania da China no mar da China Meridional. O que ela está fazendo agora? Ela está tentando conquistar a força no tapa todo o mar da China Meridional ali. Tá? Isso agora, que está acontecendo agora. Com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A China criticou a decisão como um documento sem valor e se recusou a aceitá-lo, mas está claro que, ao estabelecer uma organização sobre a qual a China tem influência, ela pretende obter uma posição vantajosa nas negociações caso uma disputa internacional semelhante surja no futuro. Então é aquilo, ela está fazendo o tribunal para ela sair, como é que fala assim, vantajosa em tudo. É igual o STF brasileiro. Eu quero que se foda quem vier me encher o saco agora. Mas que se lasque. Mas você vê que o STF agora em relação aos petistas, você vê que ele cai matando. Né? Você vê que assim, ele protege até o último. E é a mesma coisa. Então você vê que o tamanho do absurdo que a coisa está se tornando. Então eu tinha que trazer essa hipocrisia para você, eu tinha que tomar, tinha que trazer. Se tem gente que vai gostar ou não, é outros 500. Mas você vê que isso aqui é realidade, está saindo. Aí vai de cada um. Tá. Mas já deixei meu ponto de vista. Eu quero que se foda. Tá. Mas vamos lá. A última matéria é a parte do Akazawa. 赤澤経済再生担当大臣は日本時間の昨夜9時から2時間余りアメリカ財務省でレステント財務長官、ラトニック商務長官と閣僚交渉を行いました。この中で赤澤大臣は一連の関税措置を見直すよう改めて強く求めました。そして交渉ではこれまで4回にわたる赤澤大臣の訪米を通じて日米双方が互いの立場を十分に認識し合意に向けた議論が進展していることを確認しました。Tá bom, tia, vamos lá. Qual foi o resultado dessa aqui, negociação do Akazawa? Eu vou trazer para você agora. Em relação às medidas tarifárias impostas pelo governo Trump, né, o ministro da revitalização Akazawa foi, né, para os Estados Unidos ali, né, e manteve negociações ministeriais com o secretário do Tesouro, Bessent. E dessa vez o Bessent apareceu. Tá? Em outros, em Washington, e confirmou as discussões estão progredindo. Só que enquanto isso vai demorando, você vê que no caso o Reino Unido ali já passou na frente do Japão, né, na parte de fabricação do carro ali. Porque se o Japão já tivesse com 10% igual ao Reino Unido, não havia necessidade do Japão, no caso assim, da Toyota, tirar a produção do Japão e mandar para o Reino Unido. Então poderia ser feito aqui no Japão, continuaria fazendo a manutenção do emprego das pessoas aqui, etc. Mas você vê que não é assim que aconteceu. Então você vê que o Japão perdeu, sim, um pouco mais de competitividade. O emprego das pessoas na Toyota estão ficando cada vez mais na corda bamba. O poder aquisitivo das pessoas que trabalham para a Toyota e autopeças vai diminuir, dependendo. Então já dá para você sacar que esse negócio de quanto mais tempo leva as negociações para se firmarem, mais o país está perdendo dinheiro. E é isso que eu venho trazendo para você toda vez.
Parece até, como é que fala assim, papagaio falando, sempre a mesma coisa, mas infelizmente é questão de consciência. Mas vamos lá. E o ministro da Economia, Akazawa, que estava visitando Washington, manteve as negociações com o secretário americano ali, por mais de 2 horas, às 21 horas, das 21 até as 17 horas, do dia 30, horário do Japão. Ali. Em seu discurso, Akazawa, mais uma vez, pediu veementemente que a revisão das medidas tarifárias. Além disso, as negociações por meio de 4 visitas, que essa é a 4ª visita, confirmamos tanto o Japão quanto os Estados Unidos estão totalmente cientes da posição de um do outro e as discussões estão progredindo em direção ao acordo. Você acha, né? Então tá. Em relação às negociações, o presidente Trump disse aos repórteres no dia 30: o Japão está ansioso para fazer um acordo. É aquela velha história. Se o Japão está ansioso, os Estados Unidos não estão. Porque senão ele colocaria: Japão e Estados Unidos estão ansiosos para fazer um acordo. Mas você vê que só o Japão está ansioso. Então, se você interpretar esse tipo de fala, você já percebe que boa coisa não está vindo do lado americano. Então, continuando aqui. Em declaração aos repórteres em Washington, onde se encontrava, Akazawa afirmou: quando digo apressem-se lentamente, você vê que ele fala de novo, que é para apressar lentamente. Esse é o Dilma do Japão, né? Vamos lá. Quero dizer que não devemos priorizar a obtenção de um acordo o mais breve possível, pois isso poderia prejudicar nossos interesses nacionais. Explicou, não disse nada, mas tá bom. Ao mesmo tempo que protegemos firmemente nossos interesses nacionais, trabalharemos com todas as nossas forças para alcançar um acordo que beneficie o Japão e os Estados Unidos o mais breve possível. Já está comendo poeira, né? Mas vamos lá. O setor automobilístico é muito importante para nós e não há dúvida de que é uma área com grande interesse para os Estados Unidos também. Lamentamos que uma série de medidas tarifárias adicionais, incluindo a tarifa de 25% sobre automóveis e autopeças, e nossa posição de pedir veementemente que uma revisão não mudou, disse ele. Então o que isso quer dizer? Que o Japão ele não quer ficar com tarifa, ele quer isenção das tarifas. Mas você vê que a primeira negociação concreta que apareceu para o mundo, que é com o Reino Unido, é 10%. Mas o Japão, ele acha que ele está por cima da cocada preta ali, que ele quer isenção. É muito difícil o americano dar 100% de isenção para ele. Mas a ideia subjacente de criar uma cadeia de suprimentos robusta, completando os pontos fortes do Japão e dos Estados Unidos em semicondutores. Tanto que você vê que os Estados Unidos agora pediu para haver um bloqueio de remessa de chips para a China. Não há dúvida em que as terras raras também são um tema importante. Após a reunião, como já era tarde da noite, liguei para o primeiro-ministro Ishiba para relatar os assuntos que achava que deveriam ser relatados brevemente. Gostaria de compilar cuidadosamente o que considero serem pontos importantes em um documento e reportá-lo para ele. Quando questionado por repórteres sobre as propostas e reivindicações do Japão foram transmitidas para o Trump, ele disse: não sei os detalhes e não confirmei, mas parece que o secretário do Tesouro Bassett e o secretário do Comércio estão em contato muito frequente com o Trump. Não, realmente, isso aí realmente ele deve passar. Lamentamos todas as medidas tarifárias e solicitamos veementemente que sejam revistas imediatamente. Se isso for cumprido, poderemos aceitá-las, mas se não for cumprido, nossa posição atual, que será difícil chegar num acordo. Além disso, quando questionado se concordaria apenas com abolições das tarifas, em vez de redução, ele respondeu: essa é a nossa posição. A indústria automobilística japonesa está numa situação que sofre perdas de 1 a 2 bilhões diários. Neste momento,
não somos de forma alguma a favor de tarifas parciais serem aceitáveis. Vou ler de novo para você ter uma ideia do que o próprio ministro Akazawa está falando. Lamentamos todas as medidas tarifárias e solicitamos veementemente que elas sejam revistas imediatamente. Se isso for cumprido, podemos aceitá-las. Se isso não for cumprido, nossa posição atual é que será de difícil chegar a um acordo. Então não vai ter acordo no Japão. Por enquanto não tem acordo. Além disso, quando questionado se concordaria apenas com a abolição das tarifas, tinha que retirar todas as tarifas. Em vez de redução, em vez de cair igual no caso do Reino Unido ali, ele respondeu: essa é a nossa posição. A indústria automobilística japonesa está numa situação que sofre perdas de 1 a 2 bilhões por dia. Neste momento, não somos de forma alguma a favor de tarifas parciais serem aceitáveis, igual no caso do Reino Unido, que ficou com 10%. O Japão ou é tudo ou é nada. Ou você tira tudo ou nós vamos ficar sem acordo. Pagando 27,5%. Só que nisso você viu o que aconteceu. A Toyota mandou parte da produção para o Reino Unido para pagar 10%. E nisso diminuiu, entre aspas, a parte empregatícia aqui do Japão. É inteligente? Pra caramba. Você vê que o político tá, ó, troféu joinha para ele. Não é melhor perder um pouco e ainda continuar lucrando do que você querer 100% do lucro? É o que o Japão quer. E eu venho explicando aqui, eu venho falando isso ao longo de vários vídeos. Só que agora o Akazawa, ele deixou isso muito bem explícito para a mídia. Então, como ele já está fazendo essa explicação, ele já tem ideia do controle de dano. Então ele já começou a fazer controle de dano. O que isso quer dizer? Que grande provavelmente, dependendo do Japão, não vai chegar num acordo nesses 90 dias com os Estados Unidos. E nisso vai pagar o quê? 27,5% de imposto. E nisso as empresas japonesas vão se lascar. Isso só falando das automobilísticas, tá? Porque se for colocar das taxas recíprocas ali, se aquela resolução do Tribunal Americano não se consolidar, é 24%. Então você já sabe que um dos grandes maiores parceiros comerciais do Japão não vai ter mais. E, consequentemente, o Japão não vai ter muito para onde vender. Porque o Japão não procurou novos parceiros. Ele procurou, sim, dar dinheiro para os outros, mas não novos parceiros comerciais. E nisso, o que acontece? Você já sabe, né? Não preciso falar muita coisa. Então, por enquanto, tá? Tanto que isso aqui é um prospecto que foi transmitido no Good Morning Japan, tá? Essa frase, no caso assim, esse parágrafo. Qual será o foco das negociações futuras? Aí o repórter, né, Daiko, dos assuntos econômicos, disse: o ministro Akazawa enfatizou que quer ver as tarifas automotivas abolidas e não reduzidas. E o foco está se ele conseguirá chegar a um acordo com os Estados Unidos nesse ponto. Mas até agora eles não apresentaram nada. Esse é o grande problema. Falta pouco mais de 2 semanas para a cúpula do G7 em meados de junho. E o lado japonês considera um ponto de virada. Eles estão achando que eles estão se apegando ao milagre que o Ishiba vai se encontrar com o Trump e o Ishiba vai conseguir reverter toda essa situação. Você tem fé nisso? Continuando. A Akazawa almeja um acordo que resulta em tudo em um pacote e espera-se que realize discussões finais nas negociações ministeriais que estão programadas para serem realizadas novamente. Sim, quanto? Só Deus sabe, mas grande provavelmente daqui a uma semana. Porque o tempo está esgotando, os 90 dias estão esgotando, você vê que o Japão está ficando desesperado. Porque para os Estados Unidos, tanto faz como tanto fez. Entre aspas. Mas para o Japão vai fazer diferença, porque o Japão, economicamente falando, está uma porqueira. E aí? Porque os Estados Unidos, na base da força,
depois ele consegue ir entrando no Japão na base da força. Você vê que ele vai começar a meter uma sanção aqui, uma coisa ali, igual que ele faz com a China. Aí o Japão vai ficar com dodói e vai começar a ceder aqui, vai começar a ceder ali, eles vão começar a entrar. Mas você vê que o contrário não está sendo possível. Então vai ter muita coisa daqui para frente que as pessoas vão ter que tomar muito cuidado. Eu já estou trazendo para você de antemão. E eu, por enquanto, não vi uma luz no fim do túnel para essas negociações. Porque tudo que o Japão está oferecendo não é plausível para os americanos. Principalmente para tirar o déficit. Não é plausível. A não ser que os americanos, por dó, falem assim, não, meu, então vamos fazer alguma coisa por você, mas no normal, da forma que o Akazawa está querendo, não é viável. Eu, se eu fosse um negociador americano, eu falava, meu, vai embora daqui. Porque você não está me oferecendo nada. Nada que os outros países não possam me oferecer. E aí? Porque se o Japão ele quer fazer retirada totalmente dessas taxas, ele tem que apresentar algo muito favorável para os Estados Unidos, mas muito mesmo. E até agora, o que ele quer? Ele quer importar milho, soja, quer fazer do Japão uma mecânica para os navios americanos e bioetanol. Só! O Japão só apresentou isso. Os Estados Unidos conseguem isso com outros países também. Não precisa ser o Japão. Por isso que eu falo que o Japão ele não tem o que apresentar como carta de barganha, que vai fazer realmente diferença na economia americana. Ah, japonês, mas é um negócio da Nippon Steel. Esse é outro engodo. Você vê que praticamente o governo americano vai mandar na US Steel, só que quem vai dar dinheiro é a Nippon Steel. Então quem vai controlar, entre aspas, se sair essa negociação mesmo da forma que está saindo, quem vai controlar é o governo americano. O governo japonês só vai injetar dinheiro. A Nippon Steel só vai injetar dinheiro. E ficar com a parte pequena dos lucros. É burrice. De uma forma sem tamanho. Mas eu vou fazer o quê? Para eles, para Nippon Steel isso tá bom, para poder falar, não, nós temos isso. Não, não é. Por quê? Parte de negociações vai ficar, entre aspas, com o governo americano. Eu não sei o que o Nippon Steel vai fazer, além de dar dinheiro para os americanos. Eu, pelo menos do que eu vi, o Japão só vai dar dinheiro para os americanos na parte da US Steel. Ele não vai ter mais grandes poderes para nada. É uma compra muito burra. Mas eles que estão comprando, então é interesse deles. Dependendo, eles estão vendo algo que eu não estou conseguindo ver. Grande provavelmente. Mas se você falar só para poder aumentar o portfólio, isso é burrice, porque a Nippon Steel ela vai ser sócia majoritária, mas não vai ser dona. Então no dia que acontecer alguma coisa que a Nippon Steel perder aquelas ações majoritárias, ela vai perder totalmente o controle. O pouco do controle que ela tem sobre a garganta está sumindo, desculpa. Sobre a US Steel. Porra, é burrice. Né? Você vê que o governo japonês ultimamente só anda dando passos errados. Só política burra para perder dinheiro. Em vez de trazer coisa para o Japão, você vê que está fazendo coisas para perder empregos no Japão. Que os empregos estão indo para fora, igual no caso dessa da Toyota. E vai gerar emprego na Toyota, lá no Reino Unido, não no Japão. Você vê que o Japão está fazendo tudo para o caminho inverso. Em vez de vir para cá, não, vai para fora. Porra, é umas coisas muito burras, mas vou fazer o que, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber notificação de vídeo. E espero que essas matérias te ajudem em alguma coisa para você programar o seu futuro. Principalmente na parte do arroz velho, tá? E eu vou ficando por aqui e mais do